Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Flores Terapias e aqui eu falo sobre os florais de Bach. Eu ensino pessoas comuns como você a curar as suas dores emocionais utilizando os florais de Bach em casa, sem precisar recorrer a um produto pronto de farmácia ou até mesmo a um terapeuta. Então, fiquem comigo porque hoje nós vamos ter praticamente um aulão sobre as terapias do floral de Bach. Eu vou colocar para vocês as dúvidas mais recorrentes que acontecem com muita frequência para mim pelo direct ou até mesmo nos posts que eu faço. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Tati. Tudo bem? Gente, hoje está sendo um pouquinho diferente. Eu não tive tempo de chegar nos estúdios, né? Então eu tô fazendo aqui mesmo do carro para continuar, né, com a nossa frequência de segundas às 9h30 e todas as quintas-feiras, tá bom? Às 8h20 da noite, mas sem live vocês não vão ficar, tá certo? Combinado? Vou aproveitar para pedir para vocês compartilharem essa live de hoje. Aperta no aviãozinho, encaminha, publica no teu stories, porque muitas pessoas elas podem estar sendo ajudadas com as dúvidas que nós vamos colocar hoje, tá certo? Quem puder, depois que quem estiver assistindo a live salva, também compartilha, salva, curte, para a gente conseguir alcançar todas essas pessoas que ainda não conhecem sobre os florais. Boa noite, quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar praticamente de um aulão, hein? Eu tô avisando. Vamos colocar as dúvidas mais recorrentes que nós temos durante todo esse período que a gente vem colocando esse conteúdo para vocês. Vamos começar? Ok, boa noite, pessoal. Ai, que bom, Dani. A Dani dizendo que estava com saudade. Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo bom o áudio? Eu tô no meu 4G, então eu espero que esteja saindo bem. Se tiverem qualquer problema, vocês me avisam ali que daí eu vou tentar sair, talvez, e voltar. Mas sem live vocês não vão ficar. Tá certo. Ai, que bom, perfeito. Então vamos começar, pessoal. Primeiramente, tem muita gente que tá chegando e ainda não entendeu, né? Como que surgiram os florais, o que são os florais. Então vamos lá. Às vezes quem já me acompanha há um tempo, talvez também tenha essa dificuldade em esclarecer para os familiares e para os amigos de o que são os florais, certo? Então vamos lá. Bem prático, gente. Os florais eles foram criados por um médico. Ele se chamava Eduard Bach. Isso faz muito tempo, tá? Foi em 1936. Então, na década de 30, esse médico, que ele já estudava homeopatia, ele era um médico cirurgião, né? Então, ele não era um médico com pouco conhecimento. Ele iniciou seus estudos nessas flores, porque ele já havia atendido tantas pessoas de maneira da medicina alopática. Boa noite, pessoal. Que ele já não se sentia tão completo com as medicinas com as quais ele trabalhava. Ele viu a necessidade de se isolar, voltar a atenção para si mesmo e encontrar na natureza uma terapia que pudesse então tratar o emocional e o comportamental. Para que vocês entendam e possam até contar essa história para as pessoas, Eduard Bach, ele frequentava muito reuniões, né? E nessas reuniões
ele percebia que as pessoas elas se agrupavam nas mesas conforme o seu comportamento. Então, as pessoas que elas eram mais comunicativas, elas costumavam se agrupar na mesma mesa. As pessoas que eram mais introvertidas, assim por diante, né? Elas se agrupavam, elas se sentiam mais confortáveis com aqueles que tinham o mesmo tipo de comportamento. E aí ele pensou, será que na natureza não existem flores, plantas, que elas também consigam estar expressando comportamentos como os nossos? Bom, nesse período então da década de 30, ele se isolou e na natureza ele tornou o próprio corpo seu laboratório. De que maneira? Ele procurava as flores, colhia o orvalho que ficava nas pétalas dessas flores, dessas plantas, e em si ele fazia um teste ingerindo esse orvalho para perceber se havia alguma mudança emocional nele. Começou, é claro, né, a colocar nos livros, a catalogar, e ele descobriu que as flores elas têm um comportamento. Por exemplo, a flor do Cherry Plum, que é uma essência que trabalha muito comportamentos explosivos, ela é uma flor que ela expulsa a semente dela no momento do florescer. Então, aquele tipo de flor era uma flor que tinha um comportamento explosivo. E não por acaso é a flor que trabalha em nós os nossos impulsos. Quando nós perdemos o nosso controle físico, o Cherry Plum vem e nos traz uma serenidade, uma tranquilidade, uma estabilidade emocional. E assim ele foi catalogando as 38... Opa, peraí, gente. Eu estou vendo vocês que não estão me vendo. Voltei! Gente, terminou ali, ele desliga sozinho o carro, mas agora ele voltou, eu estou aqui. Se cair de novo, vocês não se preocupem que eu volto, é só porque o carro desliga depois de um tempo. Então, gente, ele catalogou então o restante das 38 flores, né? Dessa maneira, fazendo do próprio corpo o laboratório. Vocês perceberam que eu falei que ele coletou o orvalho dessas flores? Ele não fez, digamos, uma maceração dessas flores, dessas plantas. Ele não fez uma trituração. Não é como um fitoterápico que nós estamos acostumados, tá? Os florais de Bach recebem o nome de Bach porque o criador é o Eduard Bach. Eles são um sistema terapêutico que ele vai estar tratando o teu emocional, mas a nível energético, ok? Ele não é uma medicina alopática que vai estar tratando do teu corpo físico, do teu corpo orgânico, do teu corpo biológico. Ele está tratando do teu corpo energético. O que é coletado dessas flores, gente, é o campo vibracional. De que maneira? Hoje, para serem feitos as essências florais, as flores são coletadas e elas são colocadas em tigelas de cristal. Nessas tigelas tem somente uma água purificada, de preferência de uma fonte, né? E elas são colocadas ali e elas são deixadas para pegar o sol. São deixadas em torno de 4 horas até 8 horas, depende muito da flor, ok? Algumas sim, algumas são feitas também pela fervura, quando elas são de partes mais duras, né? Dessa planta, dessa flor. E o que fica na água
é a memória energética dessas flores. Essa água, então, ela é misturada com um conservante à base de álcool, que se chama de brandy, tá? Que daí, então, é feito uns vidros estoque. Esse vidro estoque é o que vai para a farmácia de manipulação, e desse vidro são tiradas 2 gotas para fazer o floral que você leva para sua casa. Pode tomar o estoque, Ana? Sim, pode tomar, não tem problema algum. Então, os florais eles surgiram dessa forma, tá? Com uma pesquisa feita por Edward Bach, que era um médico cirurgião que já estudava homeopatia, e ele foi procurar na natureza algo que trabalhasse mais a nível energético, nosso mental e emocional. Os florais, então, eles são essências de flores, e também existe uma essência de uma nascente, que é o rock water. Então ele não é extraído de uma flor, ele é extraído de uma fonte de água, tá? E eles são, então, no Brasil, né, eles são, como que eu posso dizer? Eles não são remédios aqui no Brasil, eles são um suplemento alimentar. O órgão que supervisiona os florais no Brasil é o Ministério da Agricultura, tá? Não é a Anvisa, por exemplo. Por este motivo, até vou adiantar o outro tópico, não é necessário a receita para que você possa estar solicitando a manipulação do teu frasco com as essências. Então ele não é considerado um remédio, mas como ele trata da nossa saúde emocional e mental, obviamente que você precisa estar tendo uma consciência e uma noção, né, de quais são as essências que você vai estar escolhendo, ou uma orientação terapêutica, ou então, no mínimo, né, um interesse para que você saiba o que você está tomando, quais são as essências que você está escolhendo. Mas, deixando bem claro que não, aqui no Brasil não necessita da receita, ok? Como agem os florais? Deixando mais claro, os florais estão agindo no nosso campo energético. Que campo energético é esse, Ana? Gente, a medicina chinesa, aquela que trabalha com métodos como a acupuntura, que todos conhecem, ela trabalha o quê? O nosso campo energético. É um campo que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Eu costumo dizer, para quem é mais cético, né? Gente, o campo energético ele inicia lá na sinapse de um neurônio com o outro. Aquilo são descargas elétricas. Nós temos isso no nosso corpo, é o que faz o nosso coração bater, é o que faz com que os nossos neurônios eles se comuniquem, é o que faz com que o nosso cérebro também ele funcione. Só que nós não podemos ver, apenas podemos sentir, ok? Por isso que os florais eles têm um funcionamento mais delicado, um funcionamento mais sutil. Inclusive, ele não possui efeitos colaterais, né? Ele não se tratando de uma medicina que ela vai estar alterando o teu corpo orgânico, ele não possui os efeitos colaterais da medicina alopática. Por isso mesmo, qualquer pessoa pode estar utilizando. Qualquer pessoa, Ana? Sim. Bebês podem utilizar, crianças, adolescentes, adultos, idosos, cachorros, plantas e até mesmo borrifar nos ambientes, ok? Antes que ele desligue, eu vou dar uma ligadinha aqui, ó. Pronto, para eu não apagar aqui para vocês. Algumas pessoas me perguntam assim, tá, mas não tem efeito colateral, Ana, mas eu tô sentindo muito sono. Entendam uma coisa, as essências florais, elas trabalham no nosso comportamento, certo? Como eu expliquei para vocês.
florzinha vai estar trabalhando um tipo de comportamento, um tipo de emoção. Então, se você chega até mim e me diz que é uma pessoa muito impaciente, que sempre tem tudo na tua vida com muita urgência, costuma repetir que não tem tempo para nada, não consegue, precisava de mais 12 horas no teu dia para dar conta de fazer as coisas. Ou então você também me diz que é uma pessoa que não consegue relaxar. Eu vou estar prescrevendo essências que vão trabalhar o quê? A tua paciência, a tua aceitação do tempo em que as coisas precisam acontecer. Eu vou estar trabalhando essências que te ensinem a relaxar, a que baixe um pouco a tua guarda, aquela tua armadura de defesa. E isso vai trabalhar então emoções que fazem com que você relaxe. E aí você talvez chegue até mim e diga assim: Ana, mas eu estou tendo muito sono. A questão não é que você está tendo mais sono. A questão é que você está aprendendo a relaxar. Você está se permitindo descansar. Um exemplo bobo, mas que vocês vão entender. Uma pessoa que é muito impaciente, quando ela para num sinaleiro vermelho e ela está com pressa, o que ela vai fazer? Ela não vai ficar pacientemente esperando. Ela vai reclamar, ela vai buzinar, ela vai ficar inquieta, ela vai ficar nervosa. Quando nós passamos um floral que trabalha esse tipo de comportamento, ela vai perceber que num sinaleiro vermelho, mesmo que ela esteja com pressa, ela vai se dar conta que ela não tem controle sobre aquilo. Então, o que basta ela fazer é esperar. E esse esperar dela pode ser se permitindo relaxar, se permitindo descansar por alguns breves segundos, se permitindo auto-perceber. E aí ela só não percebeu ainda que isso a torna mais relaxada. Isso ativa mais o sistema dela de recepção e não um sistema de alerta. Agora eu estou tentando falar para vocês de sistema nervoso simpático e parasimpático, mas não que seja necessário, não convém. Mas então, gente, ela vai estar ficando mais tranquila, ela não vai ficar tão alerta e talvez ela veja que esse sono que ela sente é só um relaxamento, é um repouso. E o floral ele faz isso, ele não muda a pessoa, mas ele transforma aspectos negativos daquele comportamento em qualidades positivas daquele tipo de comportamento. Mas mudar a pessoa ele não muda, isso não tem como. Mas fazer a transformação dessas qualidades negativas em positivas, de fato ele faz. Isso faz parte da nossa evolução como ser humano. Estamos aqui para aprender e para então nos evoluir, né, como pessoas, e não em aspectos negativos um atrás do outro, mas sim em positivos. Tá. A próxima pergunta, gente. Tá, eu preciso falar isso em relação aos efeitos colaterais. Tem um vídeo meu no IGTV, se eu não me engano tá no IGTV, que eu falo sobre a pessoa que começa a tomar floral e sente que a vida dela piorou. Existe, gente, na psicologia, um estudo que fala sobre a catarse. A catarse é um processo de purificação. O que isso significa? Significa que certas vezes quando nós fazemos tratamentos terapêuticos a nível mental e emocional, nós passamos por um processo de desintoxicação, onde talvez seja um pouco mais dolorido para a pessoa perceber, entrar em contato e se conscientizar de comportamentos que não são benéficos para a vida dela. E isso muitas vezes dói, né?
Sabe aquela história de que algumas verdades elas são duras para serem engolidas? Algumas terapias, independente de ser floral, independente de ser tratamento de psicanálise ou qualquer outro tipo de tratamento, eles podem trazer o efeito catarse, tá? Não significa que todos terão, bem pelo contrário, é uma porcentagem de 3 a 5% das pessoas que têm o efeito catarse. Ele não é catalogado como um efeito colateral da terapia floral, mas sim pode acontecer. Se acontecer comigo, o que eu faço, Ana? Você tem 2 escolhas. Alguns escolhem desistir. Outros compreendem que é o momento que você precisa prosseguir e persistir. Porque essa tua purificação, se ela não for realizada naquele momento, ela vai ter que ser realizada em outro momento da tua vida. E você só vai estar adiando essa tua desintoxicação, você só vai estar adiando essa tua purificação, esse teu bloqueio energético que o floral está querendo trabalhar, que o floral está querendo mandar embora, que o floral está querendo purificar. Tá certo? Então, embora não seja um efeito colateral catalogado, ele pode acontecer sim. Eu tive uma experiência com uma interagente de Londres, que ela fez a consulta para o filho, e o filho, ele tinha menos de 2 anos, ele teve a gente não pode dizer que é uma catarse, gente, porque a criança com 2 anos, ela ainda não tem as crenças e considerações que nós adultos temos construídos pelo nosso corpo psicológico, que é o id e o ego e o superego, tá? Mas já está em transformação algumas fases disso. E sim, a criança teve esse efeito e intensificou um pouco do comportamento negativo, né? E isso é normal, pode acontecer então, né? Não com todos, mas se acontecer eu só dou uma orientação. Persistam e naquele momento utilizem o Floral Rescue Remedy. Entrem em contato com o seu terapeuta floral, tá? E quem tá comigo, quem escolhe as suas essências por causa das minhas lives, por causa dos meus posts, tem toda a liberdade de entrar em contato comigo para ver qual que é a melhor orientação, qual a melhor medida para você tomar nesse momento. Eu tô aqui para isso, para ensinar você, uma pessoa comum, a utilizar os florais na tua casa, com as pessoas da tua família, tá certo? Tá. Próxima pergunta, gente, que me aparece muito: por quanto tempo eu preciso fazer o tratamento? Gente, por quanto tempo aquele comportamento, aquele problema que você veio procurar os florais para resolver, eles estão te acompanhando, né? Começa por aí. Procure perceber que quando você faz um tratamento, você não está tendo um efeito instantâneo. Você está em um processo de autocura, você está em um processo de auto-observação e autoconscientização das tuas emoções e dos teus sentimentos. Portanto, isso não é algo que acontece do dia para a noite. É necessário você focar a atenção para as tuas reações. Então você inicia o teu tratamento floral e você tomou um frasco. Você vai estar, depois do término desse frasco, você vai estar reavaliando os comportamentos que você quis melhorar com aquelas essências florais ou com aquela essência floral. Percebeu que ela melhorou 30%, 50%, 70%? Ok,
Você então vai continuar com aquela essência. Você já não percebe mais ela na sua vida, aquele comportamento negativo, então você sim pode deixar aquela essência de lado. Mas uma coisa que eu percebi com a experiência, né, dos atendimentos e do próprio uso que eu faço dos florais na minha vida, um mês, gente, é muito pouco para você estar já deixando de lado aquele floral que está trabalhando o centro do teu problema, tá? Então, procurem fazer os tratamentos por pelo menos 4 meses, 6 meses. E outra coisa também, tá? Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Quando você faz um tratamento floral, você está trabalhando todas as memórias, os pensamentos, as considerações, as crenças que você adquiriu na tua vida. Talvez aquele teu comportamento mais irritado, ele foi uma maneira que você aprendeu a reagir aos problemas, tá? E quando o floral ele consegue transformar esse teu comportamento na qualidade positiva, ou seja, no caso de irritação, né, de tolerância, de amor incondicional, de bondade, de generosidade, outras crenças estão por baixo das tuas armaduras. E é por isso que você vai sempre ter algo novo para estar trabalhando, né? Às vezes não é... Olha, ó, a Nari disse, sou eu. Às vezes você não tá precisando tratar alguma coisa não tá te incomodando a nível de você querer tratar. Ok, mas lembrem que todas as emoções, elas têm um efeito biológico no nosso corpo, né? Quando você fica nervosa com alguma coisa, o teu coração acelera, você tem mais suor, você tem uma jorrada de hormônios que elas tentam equilibrar todo o teu sistema. E isso é fisiológico, é orgânico, é do teu corpo. Portanto, emoções que você sente com muita frequência, de maneira, digamos que crônica, vamos falar assim, elas vão estar produzindo esses efeitos no teu corpo também, de maneira crônica, de maneira frequente, que é por isso que a gente diz que certas doenças, elas podem ter fundo emocional. Então, algo que hoje você não vê necessidade de estar tratando, mas às vezes os familiares ou os amigos já perceberam esse comportamento em você, é interessante estar tratando, porque é algo que pode vir a desencadear doenças em você. É algo que pode abrir a porta para que doenças se instalem com mais facilidade em você, tá certo? Então, o tratamento floral, ele pode ser feito por meses, mas também pode ser feito por anos e de maneira contínua, né? Ele é algo que é feito para que você evolua emocionalmente, para que você evolua como pessoa. Próxima pergunta. Essa é muito boa. Se floral pode ser misturado? Gente, em um frasco de 30 ml, um floral, ele pode ter até 6 a 7 essências florais, tá bom? Agora sim, essa pessoa que me perguntou isso, eu não vou informar o nome, ela me perguntou assim, ó, eu gostaria de dar um de sono para a noite e outro de dia para a hiperatividade. Um floral, ele não é um remédio, ele não é uma terapia que você vai tomar de vez em quando, não.
você tá tomando aquela essência floral, você vai ter que tomar ela com frequência. É a frequência que vai ajudar aquele teu comportamento a ser transformado. Como estamos falando de uma terapia que trabalha a nível vibracional, a nível energético, quanto mais estímulo nós dermos, melhor. Isso não significa que você alterar a sua dose, ou seja, as 4 gotas, que geralmente é o padrão, você tomar 7 gotas vai fazer com que os teus efeitos eles sejam melhores. Não, é a frequência. Quanto mais vezes ao dia você conseguir tomar, melhor. Então nós pedimos 4 gotas 4 vezes ao dia, pelo menos. Percebeu? Estou falando pelo menos 4 vezes ao dia. Pelo menos. Então, tomar 3 vezes ao dia é muito pouco. Tá, peraí, Ana. Mas eu não consigo dar para o meu filho, ou eu não consigo tomar 4 vezes ao dia por causa do serviço, por causa da minha rotina. Aí sim, gente, aí nestes casos é que nós então podemos estar alterando as doses para que o teu tratamento ele não seja abandonado, tá certo? A gente precisa também estar se adaptando. Então as alterações elas são possíveis, mas de fato a frequência é o que mais faz efeito, ok? Vamos lá, pessoal. Sim, geralmente com quantos dias faz efeito? Gente, tudo isso vai depender da bagagem psicológica, mental e emocional que essa pessoa está carregando. O efeito que eu tenho em um indivíduo pode ser totalmente diferente em outro, sendo a mesma essência floral. Então isso você só vai saber fazendo o tratamento e você vai perceber os benefícios. Mas o tempo, eu costumo dizer, em uma média de 20 a 30 dias. Tem pessoas que têm bem antes. E as pessoas que têm o problema de serem impacientes sofrem um pouco mais com isso, porque estão acostumados a remédios imediatos e instantâneos, mas floral não é assim. Um floral que age mais instantaneamente seria o Rescue Remedy, porque é o floral blend, né? É o floral emergencial. Então, em uma emergência, de fato, nós precisamos algo mais instantâneo. Então, ele é um blend de essências florais que são colocados em um frasco só, para que você consiga estar alcançando, né, e resgatando a tua serenidade e a tua calma para aquele momento de emergência que você passou. Que momento seria esse? Notícias ruins, uma prova, um concurso, um momento de choque, um momento de trauma, um momento de luto, tudo que você julga como ser um momento de emergência para você, o Rescue Remedy é o floral que sim, de instantâneo ele agiria, tá? Assim, outra coisa que eu preciso falar, né? As pessoas falaram assim, um de sono para noite, que gostaria de receitar um de sono para noite e outro para hiperatividade. O floral, ele age no nosso emocional. Então, quando você vê, talvez em um balcão pronto, um floral escrito assim, floral para sono, entendam que você corre o risco de não fazer efeito para você. Porque ali dentro estarão essências que estão sendo selecionadas para uma maioria de sintomas que acontecem nos indivíduos. Mas a causa da falta do teu sono, ela provavelmente não é a mesma do teu vizinho, porque cada um é um indivíduo, cada um tem a sua história e o floral, ele foi feito
né? Ele foi elaborado, esse sistema, para que você conseguisse perceber as emoções que estão te trazendo aquele comportamento negativo. Então, se eu tô sem sono, eu tenho que compreender, calma aí, eu tô sem sono por quê? Eu tô sem sono porque eu tô remoendo alguma coisa que me aconteceu. Eu tô sem sono porque eu estou preocupada, estou com medo de que eu não tenha sucesso na minha profissão, de que a minha investida nesse projeto ela não seja de êxito. E aí isso pode ser totalmente diferente do teu vizinho. E é por isso que frascos prontos, eles têm uma porcentagem muito grande de dar certo para alguns, mas não ter efeito nenhum para outros, tá? Então, quando me pedem assim, eu quero um para sono, eu quero um para hiperatividade, a gente vai ter que explorar. E aí eu pergunto, o que é que te irrita? O que é que te tira o sono? O que é que te deixa hiperativo, hiper irritado? E é em cima dessas emoções e dessas situações que a gente vai trabalhar o quê? A maneira como você reage a elas. Porque a situação não está sob o nosso controle. Nós não podemos mudar as situações, mas nós podemos transformar a maneira como você reage a elas. É uma escolha, mas o floral, ele te ajuda a fazer a escolha benéfica para você. Ele vai conseguir te auxiliar a perceber que um comportamento positivo, ele é 1000 vezes mais benéfico do que a escolha negativa que você está fazendo por impulso, que você está fazendo por desequilíbrio emocional, tá? Outra coisa que eu quero colocar. Algumas pessoas sentem vergonha por fazer terapia, tá? Então, justamente por essa última frase que eu falei, né? Por desequilíbrio emocional. Nossa, eu tenho desequilíbrio emocional. Gente, todos temos problemas, tá? E faz terapia quem quer resolvê-los. Quem não quer, fica parado naquele problema e tem mais dificuldades e cria bloqueios. Quem quer resolver, vai atrás de terapias que te ajudem a evoluir como ser humano, tá? Ok. Então, se precisa de receita, eu já respondi. Não precisa de receita médica, porque não é uma especialidade médica e é um sistema terapêutico que foi construído, que foi elaborado para que todos pudessem escolher as suas essências florais, tá? Quantas gotas tomar e como tomar? É o que eu disse antes. O padrão são 4 gotas, 4 vezes ao dia, pelo menos. Então, 4 vezes ao dia é o mínimo que você precisa tomar para perceber as mudanças. Se você não consegue, converse com o seu terapeuta, converse comigo, para a gente ver uma melhor maneira para que você não abandone a sua terapia floral. E como manipular? É isso que eu quero dizer para vocês. Poxa, Ana, eu sei qual é a essência que eu quero. Eu já escolhi, eu já me identifiquei. Ana, eu vi aquele teu vídeo e, nossa, aquela essência sou eu todinha. O que eu faço? Você vai anotar o nome daquela essência, que normalmente eu coloco ali, a gente coloca as legendas para vocês, onde aparece o nome. Aquele nome você vai anotar. Com ele anotado, você vai poder ir até uma farmácia de manipulação de confiança e você vai pedir a manipulação do teu frasco de floral de Bach. O frasco, ele é de 30 ml, ok? E dentro você vai pedir a essência que você anotou o nome. Como conservante, costuma-se utilizar o álcool que se chama brandy, tá? É um tipo de conhaque francês. E aí, então, eles vão estar colocando o brandy, a essência e água purificada. Quem não pode com brandy vai solicitar a base de glicerina
ou sem conservante, só água purificada e a essência floral. Qual é a diferença, Ana? O conservante vai fazer com que o teu floral ele tenha validade de 1 mês pelo menos, tá? E sem o conservante, o álcool, a glicerina ou o vinagre de maçã, como também fazem, tá? Ele dá então essa conservância, essa validade. Sem ele, você vai ter um floral que ele vai estar aí durando 3, 5 dias, 7 dias, dependendo da farmácia. Por isso que a gente coloca o conservante, tá? Me perguntaram agora se está sendo gravado. Vai ficar salvo, tá bom? Você vai poder estar revendo todas essas informações que eu coloco, tá? Ah, mais uma pergunta. É verdade que glicerina vegetal entope artérias? Olha, é colocado numa porcentagem tão baixa que ele não tem esse poder todo, tá? Outros alimentos que nós ingerimos, eles têm um poder muito maior do que a glicerina vegetal que a gente coloca em porcentagem mínima, só para que o teu floral ele tenha então essa validade, tá certo? Bom, gente, então, para deixar claro, os florais de Bach trabalham nas nossas emoções. Então, se você tem um problema físico, por exemplo, eu quero emagrecer ou eu quero abrir o apetite, como também já procuraram essa semana, você vai estar observando as emoções que você está passando. Qual emoção te tira o apetite? Qual é a emoção que faz você comer demais? Porque você dizer que tem um floral para te emagrecer, um floral para te abrir o apetite, é muito vago, gente. Aí seria muito simples, né? Você ia passar esse mesmo floral para todas as pessoas, mas não. O que te preocupa é diferente do que preocupa o outro. O floral ele é personalizado. O frasco ele é exclusivo teu. Aquele frasquinho que você escolheu as essências são tuas, é para tua vida, é para tua evolução. Tá, mais perguntas. Vamos colocar as perguntas, gente, que eu vou agora responder. Tive depressão depois de 5 meses pós-parto. Então, Ana Júlia, vamos ver quais são as emoções que você sente naquele momento. O que é que causou tudo isso? Por isso que é importante ver a tua história, né? Como que foi essa gestação? Como que foi esse teu pós-parto? O que você sentiu? Como você se sentiu? E é isso que a gente vai estar trabalhando com o floral. A Ione perguntou, e precisa conservar em refrigeração? Boa pergunta. O floral que não tem conservante, ele precisa ser colocado na geladeira, tá? O floral que tem conservante, ele precisa ser mantido em temperatura ambiente, longe de fontes de calor e também longe de eletrônicos e eletrodomésticos. Porque como ele é algo que trabalha a nível energético, vibracional, todos os eletrônicos e eletrodomésticos, eles também têm uma frequência, né, aí de ondas, e isso pode estar interferindo sim no floral. Quem toma medicação tarja vermelha e preto pode tomar floral com brande? Suave paz, vou te responder, sim. Os florais, eles não interferem em outros tratamentos, independente da medicina, se ela é alopática, se ela é vibracional, se ela é homeopática, se ela é fitoterápica. O floral não interfere em nenhum outro tipo de tratamento. Você pode estar tomando sem dúvida alguma de que ele vai diminuir a potência dos teus outros tratamentos. Mas de maneira alguma, o floral ele não tem esse poder. Ele é algo que realmente vai estar trabalhando de maneira mais delicada e mais sutil, tá certo?
quais os melhores horários para tomar o floral? Se a pessoa está habituada a fazer horários para tomar um floral, eu sempre indico assim, longe do momento da escovação dos dentes, tá? E longe dos momentos de alimentação, né? Então, gente, 10 minutos longe disso já é o suficiente. Então, por exemplo, de manhã você vai tomar, no meio da manhã, após o almoço, no meio da tarde, de noite e antes de dormir. Quantas vezes que deu? 6 vezes. E quantas vezes é o padrão que a gente pede? 4 vezes, pelo ou menos. E você vê que dessa forma você vai estar tomando 6 vezes. Por que longe da escovação? Porque se você fizer, você vai estar ingerindo o floral e depois vai escovar, você vai acabar tirando um pouquinho do princípio ativo, né? Você vai estar tirando o líquido dali. Talvez não tenha dado tempo de trabalhar no teu campo energético. Então, toma ele depois da escovação, sem deixar que nada mais interfira nele. E da alimentação a mesma coisa, tá bom? Faça ou antes da alimentação ou depois da alimentação. Tomo fluoxetina. Posso tomar floral? Por favor, Ana Júlia, por favor. Eu digo assim, não abandonem os outros tratamentos que vocês estão fazendo, né? Isso, quem vai te orientar se você pode abandonar, fazer o desmame, é o teu médico especialista. Mas o floral, ele pode e deve ser tomado em conjunto com os outros tratamentos. Inclusive, ele vai estar potencializando os resultados benéficos dos teus outros tratamentos, tá? Por quê? Porque você está trabalhando a nível emocional e mental, que normalmente ninguém trabalha. E isso pode ser o motivo de alguns tratamentos teus não fazerem, não terem sucesso, porque está faltando tu trabalhar esse teu nível energético, tá? Próxima pergunta. Qual sua opinião de florais já manipulados, colocados em suco de limão ou laranja? Não tem problema, tá? Isso não tem problema. Nós temos o costume de orientar que a pessoa que não gosta do gosto do floral, ela pode diluir em qualquer tipo de líquido. Seja ele suco de limão, laranja, seja ele no café, seja ele na mamadeira, tá? Essa é uma dica que a gente dá para quem ministra para as crianças. Pode, gente, coloque na mamadeira, coloque na aguinha, no suquinho, tá? Não tem problema. O floral, gente, ele deve ser prático e é um tratamento que precisa ser leve. Então, se aquele gosto é um motivo para você abandonar o floral, não faça isso. Não tem problema algum de estar diluindo ele no líquido. O importante é que você faça a ingesta, ele vai estar indo junto, tá? Quando eu digo assim, digamos, da escovação, é porque você vai escovar e você vai cuspir. E do alimento também, daí você vai estar fazendo uma refeição, né? Então, não tem essa necessidade, se você não se preocupa com gosto, mas se você se preocupa com gosto, não tem problema estar diluindo nos líquidos, a gente orienta que pode, tá? Tive ansiedade e depressão, pois a cabeça dói, tive cefaleia tensional, tá? Ana Júlia, você tem que prestar atenção no que te deixa tensa, quais situações te deixam tensa, e é em cima disso que a gente vai trabalhar. Vou dar exemplos bobos, né? Eu fico tensa quando eu me sinto injustiçada, eu fico tensa quando eu me sinto incompreendida, e aí é em cima desses sentimentos que a gente vai trabalhar. A Nari falou, sofro de depressão desde os 22 anos, já fiz tratamento e psicoterapia. Qual floral me ajudaria?
tome citalopram e carbolítio. Então, veja bem, Nari, você tem depressão, mas não tem um floral para todas as pessoas que me procuram com depressão. Tem florais que vão trabalhar os teus comportamentos para essa tua depressão. Vou dar exemplo, talvez seja o teu caso, talvez não. Tem pessoas que elas têm uma tristeza, e é uma tristeza que causa muito desespero interno nela. São pessoas que normalmente têm aquele choro que não para, que elas não têm mais esperança de que existam dias melhores. Ela se sente abandonada, normalmente se sente uma opressão torácica, sente até às vezes falta de ar, muita palpitação. Normalmente nós indicamos uma essência que se chama Sweet Chestnut para esse tipo de comportamento. Mas também tem tristezas que elas vêm do nada e elas vão embora do nada. É uma tristeza que não tem uma justificativa. E já é daí outro tipo de essência floral, que é uma essência floral que se chama mustard. Tem tristezas que elas vêm porque a pessoa ela acha que tudo de ruim na vida acontece com ela. Ela se sente injustiçada pelo mundo, injustiçada pelas pessoas. Ela se sente como se fosse uma vítima de tudo que acontece. Por que tudo aquilo com ela? Já temos outra essência floral que se chama Willow. Eu queria dizer aqui para vocês, gente, que eu tenho o projeto das mentorias online aqui nas lives. Então, se você está interessado em ter um auxílio, ou se você ainda não entende nada de floral, mas quer fazer o teu floral de bar, e você quer a minha ajuda, eu preciso que você escreva para mim no direct que você quer a consultoria de floral ao vivo, que a gente agenda um dia para eu te consultar aqui ao vivo e eu fazer a tua receita floral ao vivo para tua história, para os teus problemas, tá? Porque a gente realmente precisa explorar, e isso leva um tempo, né? No mínimo 30, 40 minutos, tá? Então, se você quiser essa ajuda, eu te dou, nossa, com a maior satisfação, né? Mas tu vê, Nari, eu te dei aqui algumas dicas, talvez seja o teu caso, mas talvez não. Então, escreve para mim no direct, vamos participar. Eu faço isso com o maior gosto, não me custa nada. A Suave Paz mencionou aqui, perguntei também devido ao álcool. Então, porque muitas pessoas elas não gostam do saborzinho do álcool, né, do conservante, então pode diluir por causa disso. Mas quem não pode com álcool, por problemas de alcoolismo, quem não pode por problemas estomacais, quem não pode por problemas religiosos, aí você vai pedir a base de glicerina vegetal ou então sem conservante, só na água purificada. Ana Júlia, você já está há 1 ano tomando fluoxetina, né? Então a gente precisa fazer um tratamento floral para estar trabalhando o teu emocional, porque a fluoxetina, o que ela faz? Ela aumenta o número de recepções, de ligações nos teus receptores neurológicos, para que você sinta maior bem-estar, para que você se sinta mais alegre, mais feliz. Mas ela não está trabalhando os problemas que te causaram isso. Por isso que a gente precisa ver quais foram os bloqueios. Eu estou aberta para te ajudar, tá? Mas é como eu te falei, a gente precisa fazer uma investigação. Vamos fazer uma consultoria ao vivo e daí a tua história pode ajudar outras pessoas também. A Suave Paz disse, você dá curso de florais? Como me tornar terapeuta floral?
pessoal está me pedindo, tá bom, Suave Paz? E eu realmente estou com muito carinho pensando nisso para trazer para vocês, e eu preciso da ajuda de vocês para eu ter ideias, para ver o que vocês precisam, para a gente fazer algo bem bacana, se o meu jeito de explicar lhes agrada, né? Porque eu amo florais. Deixa eu contar aqui para vocês, se vocês ainda têm tempo. Eu fui uma pessoa que eu tive 3 episódios de depressão na minha vida. Eu fui uma pessoa que já pensou em suicídio. E o floral foi a terapia que me tirou disso. O floral foi o que me fez ter vontade de viver de novo. Foi da noite pro dia? Não, não foi. Foram meses de tratamento. Foi 1 ano praticamente tomando floral corretamente, levando a sério, decidindo fazer isso, tá? Então, eu sei que pode mudar vidas e eu quero ajudar quem precisa, tá? Então, eu ainda não tenho nenhum curso, mas pode ser sim que venha a aparecer em breve, tá? Viu, Lisiane? Isso, né? E a Lisiane, né, Lise, se tu me deixa falar, ela também tá vendo diferenças tomando floral. A Nari falou, isso que eu busco. E é isso que o floral pode trazer para a vida de vocês. Só que a gente precisa ter consciência que é um tratamento, gente. Não é da noite pro dia. Mas eu já tomei fluoxetina, eu já tomei os cloridratos de amitriptilina e tudo isso. Só que não muda a gente, não transforma os nossos problemas, não transforma a maneira como a gente reage aos conflitos da vida. E o floral, ele transforma, tá, gente? O floral transforma. Quem precisa tomar Rescue? Para quem acaba de perder alguém, ajuda? Mas, nossa! Por que ajuda, Fabrícia? Dentro desse blend de Rescue, tem uma flor que se chama Star of Bethlehem. O Star of Bethlehem é a essência que vai trabalhar as tuas perdas. Bem objetivamente, é o floral que trabalha o nosso luto, tá? Então, ele vai trabalhar esse trauma. E ele está dentro do blend de Rescue. E ele vai, embora o floral emergencial ele não seja um floral de tratamento, por 1 mês, né, agora que você perdeu alguém, ele pode e deve ser tomado, tá? Depois você pode manipular só o Star of Bethlehem para o teu luto, e aí sim você pode ver outras coisas que você quer trabalhar e adicionar no teu frasco. Podem ir até 6, mas eu sempre oriento, gente, que assim 3, 4 essências no início, para você conseguir perceber com mais clareza quais são os comportamentos que estão sendo transformados. Às vezes você querer transformar tudo de uma vez, você não vai conseguir perceber. Então, iniciar aos poucos é mais interessante, tá? A Fabrícia, Rescue 4 gotas na água, 30 ml. Sim, se você não for colocar conservante, você vai pegar um frasco de 30 ml, vai colocar água purificada e adicionar 4 gotas do Rescue concentrado, que é o Rescue vidro estoque que nós chamamos. Combinado? E aí você vai tomar 4 gotas, pelo menos 4 vezes ao dia. Quando você perceber que está naquela crise de choro, de angústia, de desespero, você pode tomar o Rescue de 10 em 10 minutos, até você perceber a melhora. Quando você perceber que acalmou. Eu acalmei, agora eu estabilizei. Aí você pode começar a tomar só depois de 2 horas. Estabilizou, depois de 2 horas você toma mais 4 gotas, e aí dá mais um espaço de tempo, vai continuar, né, o teu tratamento. Ana Júlia,
Porque quando fica salvo depois eu perco. Me manda, não sei se você já é inscrita, se inscreve aqui no Instagram. Pessoal, Facebook também eu tenho Ana Flores Terapias, peço para que vocês se inscrevam lá também para me ajudar. YouTube também tem lá já o canal, então se inscrevam lá também. E Ana Júlia, ou quem mais quiser a consultoria gratuita, gente, que eu consulto você aqui ao vivo e faço a receita floral para você poder manipular o teu floral, manda um direct para mim, por favor, pedindo a consultoria que eu vou agendar com vocês, tá? Só manda para mim, Ana, então, porque senão eu não tenho uma memória muito boa. E a Nari também quer, gente, manda o direct para mim, eu vou agendar com vocês com o maior prazer. A Juliana, oi Ana Luísa, tudo bem? Saudades. Nossa, Ju, quanto tempo. A Ana Júlia falou, a fluoxetina não está fazendo efeito para cefaleia. É porque não está tratando a raiz do teu problema, né? A fluoxetina tem até efeitos colaterais que pode te dar mais dor de cabeça. Viu? A Lisiane percebe também que quando inicia aos poucos fica mais fácil de ver os resultados. A Ana Júlia quer saber qual floral para o caso dela. Aí a gente precisa saber, como eu te disse, né? A gente vai precisar explorar, e isso eu vou precisar saber da tua história, da tua infância, eu vou precisar saber das coisas que mais te marcaram na vida, dos assuntos que ainda te doem, né? Então, manda para mim o direct, vamos agendar, Ana Júlia, e eu vou conversar exclusivamente com você, e a tua história vai poder ajudar outras pessoas que também estiverem nos assistindo, porque elas podem se identificar com os teus comportamentos e as essências que eu vou estar passando, tá? Mas, gente, escolher os florais não é coisa de 15 minutos, tá bom? Para um comportamento pode até ser, mas eu vou precisar entender o que é que te levou até aquele comportamento, tá? Gente, hoje foi muito bom, né? Hoje bastante pergunta, bastante coisa. Vocês entenderam então que eu tenho o projeto de consultoria ao vivo, só me mandar o direct pra gente agendar, eu faço com o maior prazer, é gratuito, não cobro nada por isso. E quem tiver mais perguntinha, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo ou nos stories, ou aqui, ou nos dois, tá? Pessoal, já deu bastante tempo aqui da live, eu tenho que agora partir, porque eu tenho a minha filhinha também. E um grande abraço para vocês. Onde que é o meu consultório? Então, Ju, eu atendo online, né, com os florais, e o restante das terapias da naturologia eu atendo a domicílio. Eu vou até os pacientes. Hoje em dia tá assim, para conseguir atender todo mundo. Tá certo? Gente, obrigada, gratidão. Meu Deus, Senhor, como eu sou grata por estar podendo conversar com essas pessoas, por estar podendo compartilhar os ensinamentos do nosso amado Dr. Eduardo Bach. E obrigada por colocar pessoas que têm as mesmas intenções que as minhas, os mesmos propósitos, e que procuram a evolução e a cura para suas dores emocionais. Um beijo, gente. Continuem falando comigo, eu estou à disposição e respondo sempre que possível. Eu respondo, pode demorar, mas eu respondo. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo no coração.